Bom dia, de novo, meus amigos, bom dia. 13 de agosto de 2023, domingo, dia dos pais e dia também das mães, que é dia de Nossa Senhora hoje também, né, pessoal? Bom dia para vocês. Eu estou aqui de novo, eu, doutor Heleno Lopes, estou aqui na casa do nosso querido amigo e irmão Jairo, no Passaré, em Fortaleza. Decore esses artigos aí para mim. Viu, João? Tu decora aí. Artigos 678 a 693. Não vou dizer nem o código, só você decore. Senhores, mais uma vez, se pratica tanto ato indigno para a democracia. Vamos começar aí logo. Aquele cara que sempre eu disse que ele é o maior elemento nocivo à democracia, chamado Arthur Lira. Doutor, o artigo 58 da Constituição Federal, nos seus parágrafos, ele define as comissões permanentes e as comissões provisórias. Quando a comissão é escolhida, é eleita, ela tem poder até de juiz, mandar quebrar isso e tudo. Agora vocês pensam como é que pode? Foi convocado o Rui Costa, ministro da Casa Civil, o cara muito, sei lá, como é que se tolera um indivíduo desse. Aí o Arthur Lira, acatando recurso de um deputado do PT, ele pegou e desmarcou, retirou da pauta. Senhores, eu quero saber se esse sujeito chamado Arthur Lira não tem vergonha de fazer tanta coisa contra o povo brasileiro. Olha essa. O artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, se é recurso, quando há qualquer manifestação recursal, é obrigado o contraditório, é obrigado. Ele tinha que intimar o presidente da comissão para se manifestar sobre o requerimento feito. Não, ele de forma truculenta. Agora está certo, nós estamos no retoque da bandidagem da ditadura comunista. Se você olhar o enunciado da Constituição Federal, ela, toda lei, toda Constituição, toda emenda, tem lá o enunciado. Esta lei modifica tal, esta Constituição Federal, em nome de Deus, não tirar Deus da Constituição, não tirar a bandeira brasileira, o símbolo nacional, está lá no artigo 10º da Constituição Federal, os símbolos do Brasil. Agora veja uma coisa, pessoal. Vamos recordar. Vocês se lembram o desrespeito à dignidade do parlamentar quando ele fez aquela exclamação com o Daniel Silveira? Eu não quero nem falar do senhor ministro Alexandre Moraes, que ele é o cidadão que está dominando, ele é que está fazendo. O Gilmar Mendes foi o arquiteto da ditadura. E o Alexandre Moraes, ele é o assessor do Gilmar Mendes, ele é o imperador, ele é que faz tudo contra o Brasil, contra ele. Vocês vejam, todo mundo assiste o Lula dizendo que recebeu muitos presentes, foram 11 contêineres para serem levados para o Banco do Brasil, onde estão guardados como se fossem dele. Inclusive uma espada de ouro foi presenteado com o governo estrangeiro, o crucifixo que foi doado por um imperador que deixava o Brasil, no tempo do Império. O Lula levou tudo isso para casa. Ninguém fala nada, não se investiga. Meus amigos, o Ricardo Alves, que é o relator da CPI
do MST, esteve em Alagoas e tem documento provando que o governo joga dinheiro para financiar as invasões de terra do estado de Alagoas. O que vocês querem mais? Aí, agora a última. Diz que o Mauro Cid, tem uma mensagem no celular dele, fizeram outra. Diz autoincriminação, quando ele diz que eu recebi do meu pai, o pai dele é general do Exército, $50 mil, não, 25 milhões. Recebi, pelo menos eu entendi assim, que eu tenho que entregar ao Bolsonaro, é de umas joias que vieram, tá, estou esculambando aí, mas eu tenho que entregar do jeito que não apareça em conta bancária, porque é muito... é lascar, né, pessoal? Ninguém vai atrás dos 300 milhões depositados na conta do Lula no estrangeiro, nem os 300 milhões depositados na conta da Dilma. Prestem atenção mais coisa. Aí, eu quero fazer uns parênteses para dizer que o Thiago Pagnato lançou um livro dele sobre direito, ele é um bom jurista. Então tem duas coisas que eu discordo dentro de já. E discordo dentro da lei. Ele, se estiver assistindo alguém, o Marçal Almeida lá em São Paulo, pode levar até ele meu vídeo. Viu, Marçal Almeida? Ele confunde a Confederação de Estados Norte-Americanos com a Federação dos Estados Brasileiros. Basta dizer que o Canadá pertence ao Reino Unido. O Reino Unido da Inglaterra é composto de 15 países. Nos Estados Unidos, os estados são confederados. Então, é uma confederação de verdadeiras repúblicas autônomas. Cada estado americano tem o direito de elaborar suas leis penais, aquelas leis que não ferem a Constituição, que é o poder maior dos Estados Unidos. Aqui é o contrário, o Estado só pode legislar a respeito daquilo que não fere, que é da sua autonomia, entendeu? Esses são os impostos, tal, etc. Então, a outra coisa que eu discordo, viu, Thiago Pagnato, da Jovem Pan, é você dizer que a apelação no tribunal do júri só pode ser uma vez, não pode ser reafirmada a apelação. E também andaram criticando, não sei quem, não sei se foi o Capês, outro jurista lá da Jovem Pan, sobre aquela decisão que eu até elogiei a primeira vez no Supremo, ou foi do Supremo, dizer que quando o júri condena, o tribunal do júri condena, tem que recolher o réu imediatamente à prisão. Essa não, e o princípio da inocência. Senhores, eu vou convencer os senhores sobre o princípio da inocência no tribunal do júri. Primeiro, eles confundem não culpabilidade com inocência. Segundo, no júri, o juiz só não tem o poder de condenar. Quando o juiz pronuncia, o réu já está condenado. Só quem tem o poder de aplicar a pena é o tribunal do júri. Ora, quando existe uma pronúncia, que é a sentença, que o juiz que reconhece que o réu praticou o crime deve ser levado a júri, aí o sujeito tem o direito de fazer o recurso, chamado recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal, e quando transita em julgado, o réu já está condenado, só não tem a sentença. É como nos Estados Unidos. O júri se reúne, condena e depois tem que aplicar a pena. Ora, então ele já não é mais inocente, nem pode ser considerado não culpado. Aí o júri, dentro do artigo 593, inciso 3º do Código de Processo Penal, nós temos 4 alíneas. Mas a alínea 3 é que diz exatamente isso. Se eu sou advogado do réu
O júri aplicou, por exemplo, 30 anos de reclusão ao júri. Eu apelo dizendo que a pena é injusta e o tribunal reduz a pena. Primeiro, me conformei com a condenação. Segundo, pedir apenas a redução da pena. Quando eu faço isso, eu não posso mais apelar se o tribunal acata o meu pedido. Mas, nos outros casos, pode. Julgamento contra a prova dos autos. Nulidade após a pronúncia. São as previsões que estão no artigo 593, inciso 3º, do Código de Processo Penal. E mais outra coisa. O nosso código é tão bem feito, apesar de ser o código do tempo de pé, do tempo da ditadura Vargas, que ele não exclui o direito à oportunidade do processo legal. Vamos admitir, qualquer réu, tanto faz ser do júri como não, vai condenado a uma pena pequena, de 5 anos, por exemplo, no júri. Desclassificar, homicídio privilegiado, houve a maior redução, que é de 2/3 de 12 e tal. Aí o promotor acha que a pena está boa. Ou então o réu é absolvido, o promotor está nem aí. Não existe ninguém na assistência da acusação. A assistência da acusação está lá, nos artigos 267 e 268 do Código de Processo Penal, em que a vítima ou seu representante legal habilita-se nos autos para ajudar o Ministério Público. Mas ninguém se habilitou. Não é por isso que a sentença pode transitar julgada. Diz o artigo 598 do Código de Processo Penal que, vencido o prazo de apelação para o Ministério Público, sem que este tenha recorrido da sentença absolutória ou de condenação pequena, corre o prazo de 15 dias sem intimação, entendeu? Para a vítima ou seu representante legal, ainda que não seja assistente de acusação, interpor recurso de apelação contra a sentença que seja do tribunal do júri ou não. Embora esse recurso tenha efeito só devolutivo, e o recurso ser efeito devolutivo é aquele que permite a execução da sentença penal imediatamente. Então, eu discordo desses dois pontos de vista do Thiago Pagnato, e se algum jurista, que eu não sou jurista, achar que eu estou errado, passa um zap para mim, uma mensagem de voz ou de escrita, dizendo que não concorda, que eu estou errado. Meu zap é esse aqui, 85 é o DDD 999453883. E quem concordar também pode passar um zap para mim dizendo que concorda. Bom, vamos voltar ao assunto principal da coisa. Senhores, olha, eu disse, antes de acontecer o 8 de janeiro, em uma das minhas lives, que eles iam inventar um jeito de fazerem o ato, o fato, sem serem notados. E eu vou dizer mais, 7 de setembro vem aí. Vocês se lembram que o presidente Bolsonaro pediu reserva da Paulista, Avenida Paulista, para a manifestação de 7 de setembro, para a qual foram crianças, adolescentes, mulheres, idosos, todo mundo. A coisa mais pacífica do mundo. E o PT, os comunistas, pediram outro local. Aí foram lá para a banda, não sei de onde. A gente via, são os antifascistas quebrando tudo. E a tranquilidade dos patriotas de verde e amarelo foi a maior. Vamos ver se este ano vai acontecer isso. Não vai. Vai acontecer o desfile de 7 de setembro, vai haver manifestação na Paulista, se houver. Porque o meu conselho é que não deve haver. Aí eles vão se infiltrar vestidos de verde e amarelo para simularem que é gente do Bolsonaro, porque eles querem prender o Bolsonaro. Estão achando pouco. Todo dia só dá Bolsonaro, os atos golpistas, aí vem um promotorzinho, quer dizer, todo mundo assim, da água para o vinho, do vinho para a água. O Ministério Público, antes do governo Bolsonaro, era sério.
Só quem continua séria é a subprocuradora Lidora Araújo. Mas o resto, aí eu comecei a criticar esse próprio Augusto Aras, fraquejando aquele momento que ele pediu para não aceitar somente a eliminação da pena do Daniel Silveira e o resto ele tinha que cumprir. Ele já estava fraquejando. Aí a Rosa Weber, que vai sair melancolicamente do Supremo, ela, não, vamos eliminar tudo, anistia, graça, indulto, tudo. Isso é a coisa mais imoral que eu já vi na minha vida. A coisa mais desonesta. Olha, eu duvido que o senhor ministro Alexandre Moraes tenha tomado alguma providência em relação aos bens do Palácio da Alvorada levados pelo Lula. 11 contêineres, ele disse aí para todo mundo ver. Duvido que ele tome providência sem dizer que meu Congresso, quando ele chegou o meu Congresso não quer, tem que acabar com isso. Olha bem, aí ninguém toma providência com isso. Maduro, que não veio agora, que estava doente, ele inventou, né? Que ele viu que o povo brasileiro não está gostando muito da presença dele aqui, entendeu? Agora que já corre nas redes sociais, inclusive foi citado o nome do Ciro Gomes, dizendo que já surrupiaram 29 bilhões do dinheiro da Petrobras. E o buraco dela já passa de 44 bilhões. Buraco. A corrupção está enorme, porque ninguém vê nada, ninguém ouve não notícia. O PAC, 1 trilhão e 700 bilhões para o terceiro PAC das caras. Olha, pessoal, assim que terminou o primeiro PAC, começou o segundo, meu mensalão. Aí, o senhor ministro Gilmar Mendes começou a destruir a Operação Lava Jato, a Vaza Jato, que veio o imoral do tal de John Glenn, da internet, intercept, e diz lá que houve uma trama entre Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, que eu nunca ouvi falar como é que se caça o Deltan Dallagnol daquele jeito. Aí, Vaza Jato, eliminar a Vaza Jato, aí não pode haver delação premiada. Porque a delação, se não tiver, então você é corrupto, tem que exibir tanto de corrupção para poder valer o crime. E mais, transferiram os crimes de corrupção conexos com os crimes eleitorais para o TSE. Até hoje ninguém viu. O Renan Calheiros, por exemplo, é caladinho, batendo a cabeça toda a favor do Supremo, e os processos de tudo sendo arquivados. É o de Barbalho, Jato de Barbalho, Arthur Lira. E quantos deputados, 11 ministros do governo do Lula envolvidos com processos criminais. E daí, meus amigos? Quer dizer, então, vocês acreditam que aquele pessoal de verde e amarelo que invadiu a esplanada dos ministérios e fez aquele negócio no dia 8 de janeiro, esses golpistas, por que eles não foram vestidos de preto, como eles foram para a avenida o ano passado? Aí, não, a minuta do golpe é golpe. No seu amigo, se o Bolsonaro, naquele dia que ele, entre linhas, disse que estava na hora de convocar as Forças Armadas, ele disse indiretamente, você tem convocado, porque naquele tempo nós tínhamos umas Forças Armadas dominadas pelo patriotismo, pela disciplina e hierarquia. Hoje o senhor ministro Alexandre Moraes não estava com tanta garra e tanta raça como está. Entendeu? Vai dizer que é golpe convocar as Forças Armadas? Não é não, pessoal. A coisa mais simplória que existe no mundo. Agora, quem é que tem coragem de convocar as Forças Armadas? Quem é que vai convocar? Se tudo deságua no sentido de colocar no Brasil a Venezuela. O dinheiro brasileiro está sendo todo desviado. Ninguém ouve falar em nada. 1 trilhão e 700 bilhões tem que fazer a Operação Lava Jato 2. Ninguém pode tolerar, pessoal. Você vê agora mesmo, foi publicada
uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, já homologada pelo Ministério da Justiça, para o aborto e para, sabe o que mais? A liberação de drogas. Aliás, já tem um projeto de lei para liberar droga, plantio da maconha em todo o Brasil, liberadamente, eu disse até artigo 3º. Senhores, vão esquecer, vocês veem o seguinte, o Supremo agora está atrás de descriminalizar a maconha para o portador dela, o usuário. Ora, o artigo 28 da Lei de Drogas, da Lei 11.343/2006, esse artigo, ele é uma descriminalização da maconha, da droga, da cocaína, tudo, do usuário, mas a polícia, por prevenção, ela investiga. Você pode ter 5 gramas de maconha, ele pode ser traficante e pode ser usuário, dependendo do que for apurado. Mas você está portando a maconha? Não é mais traficante. Lá existe uma pena muito sutil, muito leve, inclusive eu, quando sou advogado de pessoas envolvidas no tráfico, e eu examino, agora ele tem ele foi condenado, eu estou tentando provar, que está a prova todinha a favor dele. O juiz foi muito severo, não é daqui, não é do interior. Foi severo e vai ser, o tribunal vai ter que reduzir a pena dele. Eu peço para reduzir para o parágrafo 4 do artigo 33 e no caso de usuário para o artigo 28. Quem é que pode modificar o artigo 28 do Código da Lei de Drogas? Só o Congresso Nacional. Quem é que pode modificar para descriminalizar o aborto? Artigo 124 a 127 do Código Penal. Só o Congresso Nacional. Ah, não, o Supremo não pode fazer isso. Mas pode, rapaz. No Brasil, de ditadura, um só poder do poder, que é um poder só. Nós estamos com um só poder, com algumas atribuições. Um só poder. Todos eles emanados no mesmo fim. Jogar o Brasil agora na ditadura, porque comunista já é o Brasil. E por que eu digo isso? Cadê o Senado? Onde é que está a Câmara Federal, que inclusive os patriotas que são oposição, começam a ficar o mínimo. Senado a mesma coisa. Supremo fazendo às vezes o poder executivo. Poder executivo ameaçando o povo brasileiro. E desde a época que foi aprovada, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, e eu reafirmo, o Supremo Tribunal Federal criou uma emenda à Constituição Federal, que é a força maior da legislação. Nós temos 2 poderes constituintes. O poder originário, que é o poder da Assembleia Nacional Constituinte, para apreciar, inclusive, a modificação das cláusulas pétreas. E o poder constituinte derivado para as emendas constitucionais, elas que ficam sob o controle da constitucionalidade, quando elas ferem a própria Constituição, artigo 60, parágrafo 4 da nossa Carta Política. Aí tem um decreto legislativo para não permitir que o Ministério da Saúde aplique essa regra do aborto e não aplique também o negócio da maconha. Agora veja uma coisa, eu até admiti, os senhores do LGBT, quem não sei mais, vai que não sei, vocês se preparem, procurem fazer uma emenda à Constituição Federal para dar a vocês direito de casar, porque tudo só está em decisões, resoluções, não tem lei, não tem Constituição, não tem nada. Nada. Aí você chega, eu assisti a uma entrevista de uma trans dizendo que sofre muito com o nome social quando vai para outro país, não quer deixar, e não sei o que, tal. É uma confusão danada. Se você levar certidão disso, daquilo mais. Pessoal, eu quero só dizer mais para os senhores
que nós estamos num regime antidemocrático. O pior é que essa Rede Globo, ela é todo o tempo analisou que eu peguei a CNN, meu amigo, eles esculamam o Bolsonaro. Por que esse esculamam o Bolsonaro? Rapaz, se ele ficar inelegível, o Brasil não vai morrer, não. Quem é que vai votar em bandido? Ninguém. Ninguém. E esse pessoal, que o Tarcísio de Freitas já disse, o meu partido, se for ocupar ministério, eu mudo de partido, que é o PR dele. Pode ser que você se livre, Tarcísio de Freitas, porque você deu aquela mancada de aceitar esse projeto de reforma tributária. Isso não é reforma tributária, isso é o maior escândalo que pode existir. É o maior escândalo inconstitucional. Só que ele vai para a declaração de constitucionalidade, se alguém reclamar isso. Hoje a Constituição, ela criou a ação declaratória de constitucionalidade, parágrafo do artigo 102. Não tinha espaço, porque antigamente só tinha a chamada ADIA, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Criar essa ao contrário foi visando uma coisa, que o Brasil todo sofria com as liminares contra o PIS/COFINS. Aí, para eliminar isso, o Supremo Tribunal Federal pegou esse artigo da Constituição e declarou a constitucionalidade do PIS/COFINS, que não pode haver eliminar, suspendendo, tal. Pronto. Aí, alastrou o mundo esse troço. Vamos agora ver uma coisa. Olha, o aborto não pode ser modificado qualquer dispositivo do Código Penal sem lei. Isso dentro da Constituição. Porque o Supremo não pode fazer lei. Segundo, esse juiz de garantia também eu acho ridículo, viu, pessoal? É ridículo, porque é desmoralizar o juiz vai para uma audiência de custódia, decreta a prisão do réu, ou seja, converte o flagrante em prisão preventiva. Aí esse juiz não pode presidir a instrução, porque ele é julgado suspeito. Não pode, né? A lei dá a entender isso. Mas que esse artigo aqui, João Vitor, artigo 578 a 593, é do Código Civil de 16, pessoal. De vez em quando o pessoal me pergunta isso. A Enfiteus, o João Vitor está ouvindo? Hein? Tô. O Código Civil novo, ele extinguiu a chamada Enfiteus. Mas como nenhuma lei pode retroagir para prejudicar ato jurídico perfeito, direito a defesa de coisa julgada, artigo 5º, inciso 36 da nossa Carta Política, eles mantiveram no artigo 2038 a Enfiteus já existente. O que é Enfiteus? Enfiteus é aquilo que a Apucarana... eu comprei um terreno, Foreira ao patrimônio de Nossa Senhora, não sei de quê. Foreira ao patrimônio do desembargador Faustino Albuquerque. Foreira ao patrimônio tal. Essa história de foro foi uma invenção que fizeram primeiro Código Civil de 16, acatando as coisas que já eram feitas durante o Império, para obrigar os latifundiários a não perderem seus latifúndios. É o chamado fogo e laudeiro. Então, uma instituição, ela gravava os imóveis de Enfiteus, artigo 678 do Código Civil de 16. Aí o terreno, o imóvel passava a ter 3 tipos de domínio. O domínio direto, que era o do senhorio. Domínio útil, que é do comprador, o domínio útil, que é obrigado a pagar foro ao senhorio. E o domínio pleno, quando você
ter o domínio de um imóvel em caráter pleno, sem dever nada a ninguém. Então, o cara ia vender um apartamento adquirido furindo ao patrimônio de fulano e tal, ele não era obrigado a pagar, mas o cara podia cobrar na justiça, executando 2,5% sobre o valor da avaliação. E o foro é de 1% dessa avaliação anual. No artigo 679, 680, ele chama de comício, 678 a 693, chama de comício com 2 S, não é comício não. A pena aplicada a quem não paga 3 prestações seguidas do foro anual. Isso permite até que o senhorio entre com uma ação, botando no leilão aquele imóvel para garantir o pagamento do foro. Houve uma dúvida quanto aos apartamentos. Tem um apartamento construído, o titular do Laudêmio, que é 2,5 sobre o valor da venda, ele queria receber em cima da avaliação do apartamento. Quando o apartamento foi construído, quando já estava constituído o foro, e essa enfiteus constituída era só o terreno. Então o apartamento pagaria bem pouquinho o Laudêmio e bem pouquinho o foro. Por quê? Vamos dizer que um apartamento de 150 metros quadrados, ele é encravado numa área de 1, pouco do terreno. Esse 1, pouco é tanto, vai pagar 1% de foro anual e 2,5% na venda sobre isso, nunca sobre a avaliação total. Inclusive aqui tinha um amigo meu que era juiz, e que o cara entrou com uma notificação, um protesto, vou dizer o nome dele não que eu sei, já morreu, para que a construtora tal não escriturasse o seu imóvel ou a sua incorporação sem o pagamento do Laudêmio. Aí eu vi assim, olha, nem eu nem o cartório somos cobradores de ninguém, tem que ser uma ação própria depois de provado que o cara não pagou. É um juiz amigo nosso, foi aposentado como desembargador, já foi embora, né? Bom, aí isso aconteceu muito quando o contrato diz assim, o comprador é que paga o Laudêmio, artigo 686 do Código de Processo, Código Civil revogado, quem pagava era o comprador, mas uma vez o contrato quem pagava era o vendedor. O artigo 693 é aquele muito usado, foi usado muito por mim, chamado, que permite a chamada ação de resgate de foro. Quando você deposita 10 anos de pensão e 2,5% da avaliação em juízo, deposita os emolumentos, tudo que tem que pagar, pede a citação do senhorio, que é o titular do foro, do Laudêmio, para ele receber, e o juiz declarar extinto o foro, extinto a enfiteuse, e mandar averbar na matrícula do imóvel que aquele imóvel passou a ser de propriedade plena daquela pessoa que propôs a ação. Sobre isso, o artigo 693 do Código Civil diz, então, hoje não pode mais ser instituída a figura da enfiteuse, mas estão valendo todas as enfiteus anteriores a 2002, época do Código Civil vigente, mas não pode ser mais instituída, mas estão em vigor, de acordo com o artigo 2038 do Código Civil vigente, estão em vigor o dispositivo do Código 16, 678 a 693. Eu acho que eu não abusei da vontade de vocês. Vamos para frente, vamos esperar os acontecimentos e mais uma vez pergunto: vocês acreditam que aquele pessoal verde e amarelo que fez o quebra-quebra é golpe
e se aquele pessoal é patriota. Ante a presença do general Gonçalves Dias, que suja o nome do nosso poeta Gonçalves Dias, a presença do Flávio Dino, olhando o terceiro andar do Ministério da Justiça, a presença do Lula, que 2 dias antes foi redigido no dizer das redes sociais o decreto de interdição do governo do Distrito Federal, que ele não tem capacidade de redigir uma frase para ele discursar, tem que ser tudo lido. Quando ele sai do script, ele é um analfabeto, inventa um bocado de exclamação que só sai da cabeça dele. Basta as 186 milhões de casas que vai construir. Mentiroso, de onde é que também que ele vai tirar 1 trilhão e 700 bilhões para construir o parque? Ele quer que seja reaberta a segunda Operação Lava Jato. Quem não quer, sabe quem é? Ministro do Supremo Tribunal Federal, sob o comando de Alexandre de Moraes, que todos os dias está decidindo contra os democratas, em amparo da ditadura que está sendo implantada por Luiz Inácio Lula da Silva, que eu não o reconheço como presidente da República. Bom dia, meu zap é esse aqui, 85-999-453883. Se quiserem compartilhar, eu fico satisfeito. Se tiver só uma pessoa assistindo ao meu vídeo, eu também fico satisfeito. Dou alô para o meu amigo Roberto Gomes, para o meu amigo pastor François Miranda, para o Márcio Almeida, o Tony Mazzoli, a doutora Tânia Coutinho, a doutora Selma Furtado, a doutora Maria Neida Lima, o J. Evangelista, lá em Itatira, e para vocês todos, Geraldo Sampaio, não dá para dizer todo mundo, né, pessoal? Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, até domingo, se Deus quiser.